Juízes, capítulo número 9, vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 8 até o verso 15, os irmãos acharam? A Bíblia diz: Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor inspirou e que hoje está diante de nós. Uma grande oportunidade o Senhor nos dá essa manhã de ouvir a tua voz, de escutar aquilo que o Espírito Santo quer nos instruir para uma mudança de vida, para uma mudança de comportamento. E somente a tua palavra tem este poder de quebrantar o nosso coração, para que possamos ser obedientes à tua voz. Vem falar conosco, Senhor, aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, e só o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu quero apenas, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos, para não atrapalhar aquilo que o Espírito quer fazer. Eu quero a tua unção, eu quero o poder do Espírito Santo, Senhor, para ministrar a palavra, e as barreiras sendo quebradas, esta palavra chegue aos nossos corações. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Podem sentar, amados. Amados, a história que nós lemos aqui é o que na literatura nós podemos qualificar como fábula. A fábula é uma história que envolve elementos da natureza, animais ou árvores, como se fossem pessoas. E aqui a Bíblia está nos contando uma fábula. E alguém diria: ora, mas qual o sentido disso? Qual o motivo dessa passagem? O que ela quer dizer para nós? E como a gente tem ensinado a igreja, para entender uma passagem, você tem que olhar para o seu contexto, para aonde ela está inserida. Qual o significado? O significado se dará à medida em que eu entendo o contexto dessa passagem. E nesta fábula há uma pessoa que está narrando esta história. Na verdade, essa pessoa é Jotão, filho de Jerubaal. Jerubaal, para quem não o conhece por esse nome, é Gideão. Gideão também ganhou o nome de Jerubaal. E Gideão foi um homem excelente em Israel, um homem que foi usado por Deus com um propósito específico de trazer libertação àquele povo que vivia sob a opressão dos midianitas. E Deus fez coisas tremendas através de Gideão. E Gideão, ele deixou muitos filhos, e Jotão era um dos seus filhos. Mas o que a história bíblica nos conta, se você ler os versículos anteriores, os capítulos anteriores, você terá uma noção da história de Gideão, e você vai ver que nesta altura dos acontecimentos, Gideão já estava morto. E ao morrer Gideão, um dos seus filhos, e aí cabe um parêntese, era um filho que ele teve com uma serva, era o filho que ele teve fora do seu casamento, chamado Abimeleque. Esse filho, bastardo, resolve matar todos os seus irmãos.
e ele mata 70 irmãos. Já um parêntese aqui. Amados, toda bigamia será punida por Deus. Toda ela. Não importa se em alguns momentos ela foi tolerada, mas a consequência sempre será ruim. Porque Deus jamais previu ou permitiu que o homem tivesse mais de uma mulher. Isso foi algo por causa do próprio homem, não como propósito de Deus. E sempre trará consequências. Quando o coração de alguma maneira está dividido, consequências vão aparecer. E no caso de Gideão, que foi usado por Deus, mas mesmo assim fez o que era errado, acontece que isso trouxe consequências para as suas gerações futuras. Porque Abimeleque, filho desse relacionamento extra de Gideão, acaba se tornando o algoz de toda a família, e ele, num momento, vai a Siquém, que era a terra da sua mãe, serva de Gideão, e ali faz um levante contra os demais filhos de Gideão, porque Gideão estava exercendo a função de juiz em Israel. Nessa época não haviam reis ainda, mas Abimeleque, com a morte do pai, ele imagina que agora alguns dos outros irmãos pudessem então governar no lugar de Gideão. Então ele vai a Siquém, terra dos seus parentes, para ali arrumar apoio para o que ele queria fazer. Ele disse: o que é melhor para vocês? Que eu, que sou daqui, tenho as origens aqui, reine, ou que outros que vocês nem conhecem venham a reinar sobre vocês? Essa é a proposta. Isso está escrito aqui no capítulo 9. Eu vou ler contigo do versículo 1 ao 6, para nós nos situarmos. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, ou seja, a família da sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram a proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Conta o texto então, o desenrolar da história. Ele, com apoio dos parentes de sua mãe, arruma homens levianos e atrevidos que vão até a casa do seu pai e mata ali 70 irmãos, a Bíblia diz, sobre uma pedra, dando a entender que esse assassinato foi público, foi algo assim notório à vista de todos, à exceção de um, Jotão, o filho mais novo, que por ter se escondido escapou de ser morto ali por Abimeleque, não é? Então Jotão, esse filho mais novo, se livrou da morte porque se escondeu. O versículo 7 diz para nós o seguinte: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou, e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. E aí começa o texto que nós lemos aqui no início. O que Jotão fez? Ele subiu ao alto de um monte, e geograficamente aquele local era favorável, porque a cidade ficava abaixo, o monte fazia tipo uma concha, então o que ele falasse ali ecoaria e seria audível aos habitantes de Siquém. E lá de cima ele conta essa história que a gente leu aqui no início da mensagem, não é? O que Jotão queria com isso? Ele queria lembrar aquele povo um princípio de Deus que também é muito importante e é eterno. O princípio da fidelidade. Esse era o princípio que Jotão queria lembrar. Porque, na verdade, eles foram infiéis. Infiéis a Jerubaal, a Gideão. Infiéis à memória de Gideão. Ao apoiar Abimeleque no seu intento de assassinar todos os irmãos,
eles foram infiéis a Deus, que também ungiu a Gideão para fazer aquilo que ele fez. Então, o princípio que foi quebrado, além de tantos outros pecados cometidos, foi o princípio da fidelidade. Por isso, a fábula contada por Jotão é uma fábula para nos lembrar o princípio da fidelidade. Porque aquele povo foi infiel com Gideão, que libertou aquele mesmo povo das mãos do opressor. E eles foram infiéis. E por causa da ambição de Abimeleque, eles se deixaram levar. E apoiaram aquele homem na sua ambição pessoal, que era reinar sobre toda aquela nação. E para isso ele usou os argumentos dos laços fraternos, do sangue, e assim envolveu aquele povo na sua própria revolta contra a verdade. Então Jotão está contando essa história para restaurar o princípio da fidelidade. O que essa história tem a ensinar para nós? Primeiro, queridos, esse princípio, como todo princípio de Deus, é eterno. Não há um princípio de Deus que tenha data de validade. Vale por um tempo, depois caduca, não vale mais. Todos os princípios de Deus são eternos. Então, quando Deus coloca algo por princípio, aquilo é eterno. Veja, cerimônias não são eternas. Rituais e cerimoniais não são eternos, mas princípios que estão por trás dos rituais e cerimoniais, estes princípios são eternos. Eles vão valer eternamente. Então, tudo aquilo que Deus coloca como princípio é eterno. O princípio da fidelidade é um princípio eterno, que ele extrapola o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é para toda a eternidade, para todas as épocas. Deus estabeleceu um princípio de fidelidade, e Deus requer de cada um fidelidade. Então, essa parábola tem algumas coisas a nos ensinar. Primeiramente, porque resgata esse princípio que não pode sair do nosso coração. Veja, a proposta de Jotão, ao contar a fábula, é: as árvores decidem eleger um rei entre elas mesmas. As árvores decidem chamar algumas outras árvores para reinar, e o termo bíblico aqui é pairar sobre nós. Ou seja, uma árvore sai do chão e passa a estar acima das outras, pairando sobre as outras. É essa a história contada por Jotão. Então, ele diz que estas árvores queriam que outra dominasse sobre elas. Alguns princípios já são mostrados logo no início da história. Por quê? Olha para as árvores. As árvores estão aí. As árvores estão sob o domínio de Deus. Você acha que árvores precisam de um rei? As árvores precisam de alguém que as governe? As árvores estão aí nascendo, se reproduzindo e vivendo e enfeitando as nossas paisagens há muitos anos. As árvores não precisam que ninguém reine sobre elas, elas não precisam de um rei. Mas olha o que diz o texto bíblico no versículo 8. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei. As árvores foram. Para mim, as árvores não saem do lugar. Você já viu alguma árvore andando por aí? Não, né? As árvores não andam, graças a Deus, né? Imagina se as árvores andassem. Mas no texto, na fábula de Jotão, as árvores foram. As árvores andaram. As árvores saíram do seu próprio lugar. Veja, árvores que estão sob domínio de um senhor, que não precisam de rei, estão sob domínio de Deus, foram. Ou seja, elas renunciaram ao lugar onde estavam plantadas, aonde fincaram as suas raízes. As árvores se foram. E se foram querendo convencer outras árvores que reinassem sobre elas. Isso é interessante, porque elas renunciam ao seu lugar de origem, ao seu lugar verdadeiro, aonde as suas raízes estão fincadas e plantadas. Elas se vão, simplesmente, e querem que agora outras reinem em seu lugar. É o que está dizendo. E aí a primeira coisa que elas fazem é irem até a oliveira e dizem à oliveira: reina sobre nós. E aí começa aqui uma sucessão de tentativas de que alguém reine sobre elas. Agora veja, amados, nós, cristãos, nós não precisamos que ninguém reine sobre nós. Sabe por quê? Porque nós temos um rei. O nosso rei já existe, e ele é único, e ele é Senhor, e ele é o Rei dos Reis, e é o Senhor dos Senhores. Não precisamos que ninguém reine sobre nós.
Pastores não reinam sobre nós. Pastores têm responsabilidade sobre nós, mas não são reis absolutos sobre as nossas vidas. Como eu disse aqui para você ainda há pouco, obedeço enquanto este obedece. Entende? É assim que funciona. Nós não precisamos de reis, não precisamos, porque o Senhor é o nosso rei. E veja, a Bíblia diz que nós fomos feitos reino e sacerdócio. Veja comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo número 1, no versículo número 6. Diz assim o texto bíblico: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos reino, reino de Deus. Não precisamos de rei, não precisamos que alguém domine sobre nós, porque um só é o nosso rei e um só tem poder sobre a nossa vida, e esse único poderoso é o Senhor Jesus. Mas as árvores, Abimeleque, o símbolo aqui utilizado, o povo de Siquém, aquelas pessoas, Abimeleque, não pensavam dessa forma. Então, na revolta que se estabeleceu no coração de Abimeleque e que foi apoiada pelo povo, pela população de Siquém, eles não viam dessa maneira, porque na revolta deles, eles quiseram aliciar algumas árvores para reinarem sobre eles. E diz o texto a partir do verso 9: porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Veja, a oliveira pensou assim: para reinar, eu preciso sair do chão. Para reinar, eu preciso estar acima de vocês. Para reinar, eu preciso deixar as minhas raízes. E se eu deixar as minhas raízes, certamente o fruto que eu produzo e que é apreciável por Deus e pelos homens, não mais será dado. Porque tira uma árvore do chão e vê se ela continua produzindo frutos. Você acha que ela continua produzindo? Tira uma mangueira da terra e vê se ela continua dando manga. Então a oliveira, ela chega a essa conclusão e diz: se eu iria fazer isso, você acha que eu ia deixar isso para ir pairar, para me colocar acima dos outros? Você acha que eu faria uma coisa dessas? É a pergunta. E eles tentam então aliciar, e a cada uma as árvores vão dizendo: reina sobre nós, reina sobre nós, e cada uma delas vai dando a resposta que era necessária naquele momento. O que isso tem a nos ensinar? Sabe o que isso tem a nos ensinar, irmãos? É que o mundo está cheio de proposta para nós aí. Sabia disso? Quantos de vocês já não receberam uma proposta do mundo? Ah, deixa essa igreja, vem para o mundo, vem se divertir, vem gastar a sua vida, vem aproveitar. Ah, que negócio de servir a Deus, nada. Você ainda é novo, você ainda tem muita coisa pela frente para aproveitar. Deixa isso tudo para lá e vamos deixar que alguém melhor reine sobre nós. Não, eu tenho Jesus. Jesus é o rei da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Ninguém vai reinar sobre mim a não ser Jesus. É Ele que eu quero. Mas será que todos nós temos essa mesma firmeza? Será que todos nós adquirimos essa mesma postura? Então a primeira lição que eu tiro desse texto é que essas aparentes promoções não devem atrair a gente. Irmãos, Satanás é o inimigo de Deus. E como é que Satanás tentou atrapalhar os planos de Deus e tenta até hoje? Ele não tentou atrapalhar os planos de Deus matando Adão e Eva. Você viu Satanás matar Adão e Eva fisicamente? Não. Ele não tenta atrapalhar os planos de Deus matando alguém. Não. Ele tenta atrapalhar os planos de Deus oferecendo algo a alguém. É com uma oferta que ele atrapalha os planos de Deus. Como que Satanás tentou atrapalhar os planos de Deus no Éden? Ofereceu a Adão e Eva a oportunidade de serem como Deus. Ele não veio para simplesmente matá-los e então acabar com o plano de Deus. Não, ele oferece uma oportunidade. E Satanás é o rei do marketing e da propaganda. Sabia disso? Você pode prestar atenção nas propagandas de TV que nós estamos assistindo.
Vê se não tem um bracinho do diabo ali naquelas propagandas. Tem ou não tem? Você lembra daquela da Disney, da tesourinha do Mickey? Que apareceu uma criança dizendo, eu tenho, você não tem. Aí o filhinho do pobre faz o quê? Vende arroz e feijão para comprar aquela porcaria daquela tesoura. É ou não é? Que tem que dar para o seu filho. Porque eu tenho, você não tem. Cria na gente um desejo de ter aquilo que a gente não precisa. Não é isso que a propaganda faz? Cria na gente um desejo de possuir aquilo que não faz falta nenhuma para a gente. Que na verdade não é necessário. Mas nós, após vermos a propaganda, achamos, se eu não tiver aquilo, eu não vivo. Se eu não tiver aquilo, eu não serei feliz. Se meu filho não botar aquele tênis, ele não será uma criança feliz. É isso que a propaganda faz a gente acreditar. Satanás é o mestre da propaganda. Quando ele chega para Adão e Eva, ele diz, vocês podem comer dessas árvores todas aí, né? Não, Satanás. Tem uma aqui que Deus não deixou comer. Ah, é? Qual é? Aquela ali não pode não. Ah, que isso? Pode sim, claro que pode. Aquela é a melhor árvore. Se vocês comerem todas as outras, mas não comerem aquela, não serão nunca felizes. Porque aquela é a melhor. Aquela é que vai dar a vocês o conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem aquela, vocês serão iguais a Deus. O que adianta todas as outras, se vocês não podem comer aquela? Não é assim que Satanás faz? O que adianta você ter tudo se não ter essa tesourinha da Mônica? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Sem esse tênis, você nunca será feliz. Sem um maço de Hollywood no bolso, você nunca irá ao sucesso. Não é assim que Satanás faz? Não é ou não é? Não, todo o resto não importa. Aquilo que eu não tenho é o que se torna mais importante, em detrimento de todo o resto que eu tenho. De todo o resto que Deus me deu. Mas é aquele pontinho que eu não tenho que se torna, de repente, o mais relevante. É assim que Satanás faz. Então ele oferece. Ele oferece, como fez para Jesus. 3 vezes ele ofereceu para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado e adorares. O que ele está dando? Oportunidade. É o que Satanás dá para a gente. Oportunidade. Oportunidades para não servir a Deus. Oportunidades para não seguir ao Senhor. Oportunidade para fazer o que a gente quer e não o que Deus manda. É isso que Satanás nos dá. Então ele sempre nos dará, como deu a Abimeleque. Como é que foi isso? Como é que nasceu isso? Um dia estava Abimeleque lá deitado, sem ter o que fazer, falei assim, hoje eu acho que eu vou matar meus irmãos e vou assumir o reino. Não foi assim, não. Isso foi nascendo no seu coração. Meu pai morreu. Eu tenho 70 irmãos. E vai ser complicado. Porque eu acho que eu que tenho que reinar. Porque eu que sou o cara bom para isso. E o povo não vai ver isso. Então, se eu deixar isso na mão das pessoas, isso não vai dar certo. E aí ele começa a remoer, não tem que fazer alguma coisa. Porque esses meus irmãos, eu conheço todos eles não têm capacidade para isso. Quem tem que estar ali sou eu. Eu que sou o cara bom para isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Quem é que vai me apoiar nisso? Aí ele começa, Siquém é a terra de minha mãe, é em Siquém que eu sou de lá, a minha origem é ali, eu vou lá. De repente lá eu arrumo apoio, e aí digo, olha, o que vocês preferem? Eu ou 70, que não tem nada a ver com vocês? Eu que sou sangue de vocês, ou 70 que não consideram? E assim vai. A oportunidade foi surgindo a cada dia no coração da Abimeleque. O que ele via? A possibilidade de reinar, a possibilidade de estar no topo. Se para isso tem que matar 70 irmãos, isso aí é um detalhe. Não é assim que acontece, irmãos? As oportunidades estão aí sempre nos sendo oferecidas. Todo dia talvez você tenha uma oportunidade para deixar o Senhor. Todo dia Satanás te faz uma oferta melhor, que parece melhor. E exatamente no momento da dificuldade é que ele vem com uma coisa melhor. Não é? É no momento de crise que ele vai te oferecer uma resposta, uma saída, uma coisa melhor para você. E ele está sempre fazendo isso. Mas a coisa que eu preciso entender, usando aqui essa fábula contada por Jotão, e a resposta das árvores, todas as árvores, ao responder, disseram assim, deixaria eu. Pensa nisso. O que você tem a perder é muito mais do que o que você tem a ganhar. Todas as propostas que Satanás fizer a você, por mais atraentes que elas sejam, e por mais confortantes que se tornem, em todas elas você tem muito mais a perder do que a ganhar. As árvores perguntaram, deixaria eu?
todas elas, deixaria eu? É a pergunta que cada uma delas fez, trazendo para a nossa vida. Deus te salvou. Deus investiu em você. Deus te deu dons. Para que servem os dons que nós temos? Para servir aos outros. A Bíblia diz que cada dom que Deus me dá não é para que eu me exalte, não é para que eu me sinta bom, não é para que eu me sinta melhor do que os irmãos. Cada dom que Deus me dá é para agradar a Deus e agradar aos irmãos. Para isso servem os dons. Eu exerço os meus dons para vocês. E cada um de vocês exercem os dons uns para os outros. É assim que funciona. O dom, o fruto da sua vida só tem utilidade se ele for consumido pelos outros. Se ele for apreciado pelos outros, não por você mesmo. Então cada uma das árvores fez essa questão. Deixaria eu? E aí eu pergunto agora para nós. Se Deus me deu dons que Ele aprecia e que os outros também apreciam, a pergunta é, deixaria eu esses dons? A pergunta é, posso brincar com os dons que Deus me deu? Posso ser negligente com o investimento que Deus fez na minha vida, irmãos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Devo abrir mão desses dons para receber glória e honra para mim mesmo? Veja se não é isso que acontece muitas vezes. Deus te deu um dom, e esse dom é para você servir aos irmãos. Mas de repente o dom que Deus te deu não aparece no DVD da filmagem. De repente o dom que você recebeu de Deus, ninguém fica sabendo, só você e Deus e as pessoas que são beneficiadas por ele. Não aparece na mídia, não aparece no filme, não vai para o YouTube. O dom que você recebeu. Mas de repente isso não é mais suficiente para você. Você abre mão desse dom, porque o que você quer realmente é honra. O que você quer realmente é reconhecimento. O que você quer realmente é uma posição superior. Abimeleque tinha um dom e uma posição. Ele era filho de Jerubaal, ele era filho de Gideão. Mas era filho com mais 71. Aí é muito filho, né? Até que chegue a hora da minha vez, é muito filho misturado. Até que alguém me veja, até que alguém lembre de mim, até que alguém me aplauda, vai levar muito tempo. Então eu prefiro reinar. Nem que para isso eu tenho que matar todo mundo. Nem que para isso eu tenho que mostrar o meu total desprezo pela vida dos outros. Nem que para isso eu preciso mostrar o meu total desprezo pelo sentimento dos outros. O que eu quero é reinar. O que eu quero é honra para mim mesmo. Amados, uma posição mais elevada, ela pode às vezes ser desejável. Veja bem, na nossa vida, você está numa função no seu trabalho, não há nada errado que você faça um curso, que você se aperfeiçoe, que você almeje um cargo melhor, que você almeje um progresso na sua empresa, subir para um posto mais elevado, que tenha um reconhecimento salarial maior. Isso não é nada de errado nisso. Isso faz parte do desenvolvimento da vida humana, do nosso desejo de melhorar, de progredir. Isso aí é tranquilo, é decente. Agora, vale a pena querer uma posição mais elevada a qualquer custo? Eu quero ser chefe no meu trabalho, então vou matar ele, vou matar o meu chefe, que aí eu vou, né? É a maneira mais fácil de eu conseguir isso. Vale qualquer custo. Vale a pena subir a qualquer preço. Veja comigo Jeremias, capítulo 45, versículo 5. No livro do profeta Jeremias, capítulo 45, no versículo 5. Olha o que Deus diz através do profeta. E procuras tu grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Não procure grandezas. Não procure grandezas. Se contente com a vida que eu te dei. E é essa vida que você vai levar até o fim. Porque quem crê em Deus, ainda que morra, viverá. Não procure grandezas, mas valorize o que Deus já te deu. A tua vida é o teu despojo. É o prêmio que você vai levar dessa guerra. Você vai guerrear nesse mundo, mas no final a tua vida será preservada. Porque a tua vida será eterna na minha presença.
mas a busca de grandes coisas, a busca de grandes oportunidades, muitas pessoas jogam fora o que há de mais precioso. Muitas pessoas jogam fora o dom e o talento que receberam de Deus, a busca de que ele se torne mais visível e mais apreciável pelos outros. Amados, esse texto tem muita coisa para nos ensinar. Será que eu posso esperar a bênção de Deus se no meu coração nasce um desejo tão estranho como o de Abimeleque? Veja, Abimeleque queria reinar. Reinar sobre quem? Sobre o povo de Deus. Será que reinando, matando um monte de gente, Deus de alguma maneira aprovaria isso? Mas o pior, amados, é que eu começo a perceber que nas pessoas que tomam essa mesma atitude, Abimeleque, lá no seu íntimo, elas imaginam ter a aprovação de Deus. Eles lá no íntimo imaginam que, não, realmente, Deus sabe que isso é o melhor. Deus sabe que isso é o melhor para mim. Talvez Abimeleque pensasse assim. Esse é o maior dos enganos. O maior dos enganos é o auto-engano. Sabia disso? É como dizem no mundo, o pior cego é aquele que não quer ver. Por que ele não quer ver? Porque a si mesmo se engana, se recusando a enxergar aquilo que está aparente e visível à vista de todos. Então, o pior engano é o engano que eu mesmo me submeto. Quando eu engano a mim mesmo, não é o diabo que me engana, sou eu que me engano. Eu engano a mim mesmo. Claro que o diabo, ele oferece a propaganda. O diabo oferece, mas quem compra é você. Quem compra a tesourinha da Mônica é você, não é o diabo. Ele oferece o desejo, ele oferece a tentação, mas quem cai somos nós. Nós é que caímos na tentação, irmãos. Então, não espere bênção de Deus se você é levado por ofertas tentadoras de Satanás. Não tente mascarar suas escolhas dizendo que foi Deus que mandou você fazer isso. Não tente mascarar, porque não foi. E certamente você sofrerá as consequências da sua escolha, porque Deus não abençoa escolhas feitas com base nesses princípios que levaram Abimeleque a tomar a sua decisão. Riqueza e honra estão diante de nós, irmãos. Agora, me agarrar a isso, me apegar a isso. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que dinheiro é ruim? Não, a Bíblia não diz que dinheiro é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é o mal. Não adianta você ficar exorcizando nota de 100, não adianta. Se não gostar, me dá que eu aproveito, tá? Mas não adianta, não é o mal não está na nota. O mal está quando eu me apaixono por ela. Esse é o mal. Riqueza, honra, estão aí, disponíveis a qualquer um de nós que deseje partir nessa caminhada. Agora, me agarrar a isso, amar a honra, amar a fama, amar o dinheiro e correr o risco de deixar o que realmente faz sentido na minha vida. Por isso cada árvore disse, deixaria eu, pense se isso é razoável. Em troca de fama, em troca de aplausos, em troca de reconhecimentos, deixaria eu o que há de mais importante, correndo o risco de perder a minha paz, a minha santidade, ter menos vida com Deus, ter menos utilidade. Abimeleque perdeu tudo, irmãos. Abimeleque, ao fazer aquilo, ele perdeu tudo que ele podia ter na vida. Ele matou seus irmãos e foi reinar. Valeu a pena esse reinado? Valeu a pena o gostinho de mandar nos irmãos? Valeu a pena o gostinho de governar? O gostinho de estar em evidência? Cada uma das árvores consultadas disse, não vale a pena. Então, eu queria que você hoje aprendesse a lição das árvores. Não aquelas que quiseram eleger um rei, mas daquelas que foram consultadas para reinar sobre elas. Eu queria que hoje nós aprendêssemos a lição da oliveira, da figueira e da videira. As 3 árvores citadas no texto, cada uma delas tem uma lição muito grande para a nossa vida. Veja, eu não posso brincar com os dons que Deus me deu. São dons reais, são vantagens verdadeiras, não são sutis possibilidades, não são futilidades. Os dons que Deus deu a você são reais, não são promessa enganosa de Satanás,
São coisas que Deus te deu e que você sabe que você tem. Então você não pode brincar com isso. Você não pode brincar com essas coisas que realmente são preciosas para Deus. Cada árvore que ouviu a proposta poderia ter naquele momento pensado, realmente deve ser legal, né? Mandar nos outros, deve ser legal pairar sobre os outros, deve ser legal estar acima dos outros. Olha, deixarei eu de ser apenas uma oliveira e me tornarei a rainha oliveira. Olha que maravilha, que proposta tremenda. Mas isso tudo não se compara ao que ela já era, ao que ela já possuía. Tudo que Satanás tiver para se oferecer a você, não se compara àquilo que você já tem, àquilo que você já é e àquilo que você já possui, meu irmão. Veja o que disse a oliveira. Deixaria eu, é a pergunta que ela faz. Eu deixaria isso, eu deixaria a produção do meu óleo. Veja, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as águas, sobre as árvores. Ela pergunta, eu vou deixar isso, porque o que eu faço, oliveira, serve para produzir o óleo das azeitonas. Oliveira, a finalidade principal dela é dar esse óleo. Imagina se um dia a oliveira não fica satisfeita em dar azeitona, ela resolve dar morango. Como é que ia acontecer isso? Como é que ia ficar essa situação? Não, você consegue imaginar um azeite de morango? Deve ser horrível. Não tem como. Oliveira tem que dar azeitona, e a azeitona tem que dar óleo, e é isso que ela serve, é para isso que ela foi criada por Deus, e é nisso que ela é boa de verdade. Veja, às vezes você é bom de verdade em alguma coisa, mas você quer outro. Não, eu sou bom nisso. Não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Eu sou um bom abraçador de irmãos. Eu abraço os irmãos, que é uma maravilha. De repente, Satanás convence a você que você não deve mais fazer isso. Você tem que tocar no louvor. Pronto, acabou com a tua vida. E o teu dom não é esse. O teu dom é abraçar as pessoas. É para isso que você serve. E isso agrada a Deus e agrada aos homens que são abraçados por você. Mas você deixaria isso para subir aqui ao altar, para pairar sobre as árvores, para estar em evidência? Tantos outros exemplos que eu poderia dar, usando essa mesma lógica de raciocínio. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão deixando o dom de verdade que têm com olho em outros. E a oliveira foi bem simples, esse dom que eu tenho é o dom melhor, porque é aquele que Deus me deu. Então aquilo que eu tenho é o meu maior dom. Veja o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9:8. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é o símbolo da unção de Deus, o símbolo do Espírito Santo. Tuas vestes sejam alvas, tua vida seja santa, e o Espírito Santo não deixe de estar sobre você. E a oliveira diz, deixaria eu o meu óleo? Irmão, se eu perder o óleo, perdi tudo. Você aí, se perder o óleo, perdeu tudo. O óleo é unção. Você lembra das virgens? Em algumas, faltou o óleo. Faltou o óleo, faltou tudo. Deixaria eu o meu óleo? Deixaria eu isto que me faz ser útil? Isto que é o melhor dom de Deus sobre a minha vida? Esse óleo precioso que de mim sai para ir para a ilusão de estar acima das outras árvores? É a pergunta que a oliveira faz. Amados, o que você tem é o maior dom que você pode ter, porque é o dom que Deus te deu. Então, se nós deixarmos o que é mais importante, para que serve o resto? Me diga. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as águas? Veja, a figueira disse, eu tenho um fruto. É um fruto bom, um fruto doce. Você gosta de figo? Figo é muito bom.
Talvez você não goste, mas figo é bom. Figo é muito bom. Doce de figo, já comeu? Oh, maravilha. Coisa do céu, né? Imagina, alguma outra árvore pode dar figo melhor que a figueira? Alguém pode fazer isso melhor que a figueira? Não, aquilo Deus deu a figueira. Só tem a figueira que dá figo. Não tem mais nenhuma árvore que dá figo. Tanta árvore aí, mas nenhuma outra dá figo. Só a figueira. Parou para ir pensar nisso? Aí a figueira diz, eu vou deixar isso. O fruto doce que eu dou, que todo mundo gosta, todo mundo aprecia, eu vou deixar isso, com a promessa de reinar, com a promessa de subir, de me elevar, eu vou deixar a minha doçura para a nossa vida, eu vou deixar a minha santidade para ir reinar. Abimeleque deixou. Cadê a santidade de Abimeleque? Não existe. Matou todo mundo, arrebentou com tudo, só para reinar. Deixaria eu o meu bom fruto? Deixaria eu, diz mais aqui a Bíblia, em relação à videira. Então disseram as árvores da videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as águas. O vinho, algumas traduções dizem o mosto, é o vinho novo, é o suco da uva que ela está falando, ela está se referindo. Veja, deixaria eu isto, que é o mais importante que há na minha vida, que alegra a Deus e alegra quem mais? Os homens. Amados, o que a gente faz nunca é só para Deus. Entenda isso. O que nós fazemos é para Deus e para os homens, sim. É ilusão a gente dizer, não quero agradar homens. Claro, esse não é o foco. Mas quando eu exercito um dom que Deus me deu, não é só para Deus que eu faço, é também para os homens. Porque os dons que Deus nos deu para abençoar os homens. Então a videira pergunta, deixaria eu meu vinho? Que traz alegria para Deus, que traz alegria para os homens. E aí eu pergunto, irmãos, você vai deixar a alegria de servir a Deus, a alegria do serviço santo, por qualquer outra promessa de destaque, de evidência que te coloque acima dos outros? De repente você está aí, humildemente, fazendo um trabalho dentro da igreja, no dom que Deus te deu, mas que ninguém vê, não sai no YouTube, não aparece, e aí você fica chateado com isso, mas você esquece que o seu trabalho é importante, você esquece que o seu dom exercitado serve a Deus e serve aos homens. Mas não, eu quero mais, isso não é para mim, eu quero coisa maior, eu quero coisa melhor, Deus tem coisa melhor para mim. O que eu quero é o púlpito. Quem quiser o púlpito, pode levar. Quer levar isso aqui? Pode levar, o Linaldo faz outro para mim, pode levar. Quer levar esse púlpito? E tem gente que quer o púlpito. Eu quero o púlpito. Pode levar. Não preciso do púlpito para pregar, eu consigo pregar em pé com a Bíblia na mão. Vai ser um pouco mais difícil, mas dá. Mas é o que as pessoas querem. E aí eu pergunto, deixaria eu graça, verdade, santidade, tudo que Deus me deu de bom para exercer e perder a Cristo, perder tudo? Porque o que se perde é muito maior do que aquilo que se ganha. Abra comigo Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, versículo 13. Jeremias 17, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Veja bem, amados, deixar a direção de Deus, deixar o governo de Deus e querer eu mesmo governar é como deixar Deus. E deixar Deus tem a consequência descrita aqui. Deixar Deus é deixar tudo. Deixar, abrir mão de tudo, é deixar tudo e perder tudo. Judas perdeu tudo, porque deixou tudo, em troca de moedas que lhe foram dadas. Pensa nisso, meu irmão. Fidelidade é o que Deus está requerendo de nós. Mas qual a solução para isso? As propostas sempre serão feitas. Satanás, por causa da pregação, não vai deixar de tentar você. Você acha que ele vai deixar? O pastor Maurício falou que eu vou tentar mais ele. Não, claro que vai.
vai tentar ainda mais agora, depois da mensagem, sabia disso? Vai tentar ainda mais. Querer convencer você a reinar e pairar sobre as águas e deixar o seu dom, deixar o seu ministério. Certamente, Satanás fará isso a todo tempo. Agora, como deveria ser a nossa reação? A das árvores. Deixaria eu? Foi a pergunta que cada uma delas fez. Então, essa tentação, ela não pode servir para me derrubar. Muito pelo contrário. Tentação tem um lado positivo, irmãos. Porque quando vencemos e permanecemos fiéis, saímos mais fortalecidos. A Bíblia diz que Deus não permite que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Então, tudo aquilo que você está passando, porque você aguenta passar. E Deus certamente está contigo nessa luta. Veja só, a mera sugestão de que a gente venha deixar os nossos dons, deveria ter um efeito contrário na nossa vida. Em vez de deixar a gente titubeante, deveria ser um efeito contrário. Agora é que eu vou exercer mais ainda o meu dom. Agora é que eu vou me dedicar mais ainda. Porque se Satanás está preocupado com ele, é porque realmente eu tenho que cada vez mais me dedicar a Deus. Então isso deveria servir para acontecer dessa forma. A hora que a tua fé é provada, é a hora que você tem que afirmar mais ainda a tua fé. É a hora que você tem que ser mais firme ainda nas tuas convicções de verdade. É hora de afirmação, irmãos. E nada pode seduzir o nosso coração. Essa é a teoria. Mas na prática, a verdade tem sido outra. Olha para dentro de você agora e veja o que tem seduzido o teu coração. O que tem te atraído? Pensa comigo, será que você não tem sido vítima de uma armadilha do diabo? Vítima em bom sentido, né? Será que você não tem sido enredado por uma sugestão? E essa sugestão está atraindo o seu coração? Em todas as áreas da vida, vale a pena pensar nisso. Por um salário maior, vale a pena deixar de ser fiel? Por um prêmio, por um reconhecimento, vale a pena deixar a fidelidade? Pensa bem com isso, irmãos. Será que conquistar mais vale a pena? Na vida prática. Eu vou ampliar os meus negócios, mas com isso, virei menos à igreja, estarei menos com os irmãos. Vale a pena, irmãos? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensa nisso. Nem tudo que reluz é ouro, é um ditado bem velho e conhecido. Nem tudo que se apresenta como grande vantagem, na verdade é uma grande vantagem. Às vezes as perdas são muito maiores do que as vantagens que nos são oferecidas. Então, amados, não dê valor àquilo que não tem valor. Dê valor às coisas que realmente fazem diferença. Eu costumo dizer um exemplo dos índios no Brasil. Você lembra dos índios? Um dia existiram no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram, o que os portugueses deram aos índios em troca do ouro? Espelhos, bugigangas. E o que os índios deram? Ouro. Será que você está assim, nessa inocência, trocando ouro por espelhos? O espelho reflete a minha imagem, é melhor do que o ouro, né? Será que é esse o problema de muitos de nós? Amados, enriquecer a vida e empobrecer a alma é uma grande maldição que precisa ser evitada a qualquer custo. Abrir mão de prazeres celestiais e eternos por prazeres terrenos e transitórios é o pior negócio da sua vida. É o aqui e agora, né? Não, eu quero me dar bem hoje. Não importa a eternidade, não importa o que está me esperando. Se você se deixar levar pela ambição, você vai acabar como Abimeleque. Como eu disse, nada de errado em querer melhorar de vida, mas há um custo. Qual o custo disso? Deixaria eu? É a pergunta que você tem que fazer. Deixaria eu? Se pergunte, como as árvores se perguntaram. Porque senão o teu final será como o final de Abimeleque. Para a gente encerrar, vai lá no texto em Juízes,
no capítulo que estávamos lendo, capítulo 9. Vamos ler versículo 22 e 23. Como é que terminou a vida de Abimeleque? Havendo, pois, Abimeleque dominado, quantos anos? 3 anos sobre Israel. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Viu o que aconteceu? O sonho de Abimeleque durou 3 anos. 3 anos durou aquele sonho. Depois de 3 anos, o mesmo povo que o apoiou se voltou contra ele. Ah, irmãos, como eu já vi essa história acontecer, até dentro da igreja. Como eu já vi essa história acontecer. Pessoas tomarem decisões porque fulano e ciclano está me apoiando. Depois aqueles que te apoiam são aqueles que se voltam contra você. E você joga fora uma eternidade em troca de 3 anos de reino, de vaidade, de posição. Vale a pena? 3 anos de reinado em detrimento de uma vida inteira de sofrimento e condenação que certamente vieram sobre Abimeleque após esse momento. O povo que o colocou foi o povo que o tirou e que o matou. Presta atenção nisso, meu irmão. Hoje, aquele que te apoia pode ser aquele que amanhã te esfaqueia. Presta atenção nisso. Não se deixe levar por ofertas aparentemente vantajosas. Veja em Deus se os padrões são de Deus, se os princípios são de Deus. Nunca foi o princípio de Deus que uma árvore deixe a sua utilidade para reinar sobre outras. Nunca foi da vontade de Deus. Há coisas que são claras. Muitas pessoas ficam, é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? O que eu faço? É muito claro, irmão. Olha para a Bíblia. Está de acordo com os princípios da palavra de Deus? É a vontade de Deus. Não está? Não é. Não é a vontade de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Guarda isso no teu coração. E não deixa que ninguém te engane. Não deixa que o apoio que te dão hoje venham enganar o teu coração. Porque muita gente foi para o inferno com o apoio de muitos outros. Não deixe que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir essa manhã, Senhor, que a verdade e a graça do Senhor estejam sobre nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, para enxergarmos a verdade, Pai. Em meio a tantas ofertas que nos são feitas, todas elas querendo acariciar o nosso ego, todas elas querendo exaltar o nosso ego, Pai. Mas a Tua palavra diz que aquele que quer te seguir tem que renunciar ao próprio ego, Pai. Somente por esta afirmação podemos ver que essa proposta é maligna. Toda proposta que quer nos exaltar, ela é maligna, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos livrar dessas propostas. Não deixa que esse espírito de Abimeleque se apodere das nossas decisões, Senhor, e que nos faça matar em prol do nosso próprio benefício. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida da igreja, cuida dos irmãos, dá ensinamento sadio a cada um deles, para que jamais sejam enganados por Satanás, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus te ajude a escolher de verdade, que Deus dirija a sua vida sempre para o bem, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Israel, eu sei
neste mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Os palácios não quero não. Este aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Seja fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele que me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem inferno que voe de dia. Mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Eles de anjos para me guardando. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus.